Acho. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer aí o aceite do convite do professor Luiz e do professor Alexandro. Obrigado aí para os discentes Saltiliano e Edivaldo estarem presentes aqui prestigiando a apresentação de Luan. Hoje a gente vai ter essa apresentação de trabalho de conclusão de curso, né, do curso de Sistema de Informação de Luan Rodrigues de Oliveira, cujo título é Arquitetura de microserviços back-end em uma aplicação aí de pequena escala e tendo como estudo de caso a escola Aconchego. E aí, Luan, você tem entre 20 a 40 minutinhos para apresentar seu trabalho. Fica à vontade e boa sorte. Certinho, obrigado. Bom, primeiramente, bom dia novamente a todo mundo que está aí. Obrigado pela presença de todo mundo. E o título do trabalho que eu vou apresentar, como o Pablo disse, é Arquitetura de Microserviços Back-end, uma aplicação de pequena escala. E se trata de um estudo de caso na Escola Conchego. Foi feito em parceria, no caso, né, e orientado por Pablo. Passando aqui pela agenda, inicialmente eu vou dar um contexto, né, da situação nos anos recentes assim, da utilização de microserviços. Então, foi feita uma pesquisa na comunidade online de Zone, que é uma comunidade de engenharia de software. Foi publicada ali, a pesquisa foi publicada por Glenn, e a pesquisa se referia à utilização de microserviços. Então, como dá para a gente ver aqui, em torno de 50% ali estava utilizando microserviços, seja em desenvolvimento ou produção. 38% não estava usando, mas estavam considerando usar. E uma parcela ínfima ali não usou e nem considerou usar. E outra muito pequena, né, tentou usar e decidiu não continuar pelo uso, né? Ainda dentro dessa pesquisa, foi perguntado os principais motivos para se utilizar microserviço. As respostas ali que tiveram mais quantidade foram aplicações mais escaláveis, publicação mais rápida, e também não ficar limitado apenas a uma tecnologia, né? E aqui também eu trago para outra pesquisa também que foi publicada pela Wiley, que é uma editora de livros, e foi publicado um artigo ali em 2020, que ela pergunta a avaliação de sucesso de microserviços na organização. E como a gente dá para ver no gráfico, a maior parte foi bem sucedido, nem que seja parcialmente bem sucedido. Teve ali em torno de 8% foi um sucesso completo, e uma pequena parcela ali também, em torno de 7 a 8% foi um fracasso, mas no geral a aplicação de microserviços foi bem sucedida das empresas. Em relação, dentro ainda dessa pesquisa, dentre as pessoas que falharam, foi perguntado para elas quais foram os maiores desafios, né? E aí, as maiores respostas foram superar a cultura, a mentalidade anterior, né, em relação à mentalidade monolítica, de trabalhar com um único serviço, a definição do domínio de cada serviço, né, quebrar o monolito ali em diversos blocos e definir quais blocos cuidam do que, integrar com serviços legados também e gerenciar diversos serviços. Dentro dessa pesquisa também se perguntou os benefícios, né, que eles obtiveram depois de implementar microserviços. Se relacionam com um pouco da pesquisa do Glenn, e os maiores benefícios foram flexibilidade para mudanças, melhor escalabilidade, respostas rápidas também a mudanças tecnológicas e publicação de código mais frequente, entre outras coisas. Então, como a gente pode ver, geralmente a experiência de implementação de microserviços tem sido positiva e ela tem sido bem adotada nos últimos anos. Indo aqui para a parte justificativa, a quantidade de estudos acadêmicos envolvendo microserviços ela ainda é pequena. Ela é presente, mas ela é geralmente mais voltada a aplicações de grande escala. E a gente não contém muitos estudos de caso contendo aplicações de pequena escala. Isso é uma questão importante porque existe meio que um debate envolvendo se a aplicação de microserviços em aplicações de pequena escala traz benefícios ou não. Alguns autores argumentam que é um uso exagerado da arquitetura, que não traria nenhum benefício para a organização, mas outros já argumentam que, dependendo da implementação e do domínio, o uso de microserviços, mesmo em aplicações de pequena escala, pode trazer melhorias. Tendo em vista essa questão, né, o problema do trabalho é justamente perguntar, né, é viável desenvolver uma arquitetura de microserviços back-end, uma aplicação de pequena escala?
E aí, tendo como objetivos ali o objetivo principal, que é desenvolver uma aplicação em microserviço back-end, tendo como estudo de caso uma escola de dança. E entre os objetivos específicos, primeiramente a gente vai capturar os requisitos do programa que vai ser desenvolvido, depois a gente vai desenvolver a aplicação, levantar a arquitetura, levantar os serviços, e por fim a gente vai analisar os resultados do processo, trazer algum tipo de aprendizado. Agora eu vou tratar dos conceitos que fundamentaram o trabalho no geral. Aqui começando pela arquitetura monolítica, geralmente quando a gente fala do contexto de aplicações web, pelo menos aplicações web modernas, ali a partir do início do século XXI, a gente tem uma divisão de três camadas, né? A camada de front-end, a camada de apresentação, a camada de back-end, que é das regras de negócio, e a camada de banco de dados, que trata dos dados. Como a gente pode ver, os serviços aqui, no caso, eles são separados por área de atuação, e não por funcionalidade, né? Então, a aplicação, em relação, ela não possui nenhum tipo de divisão em relação ao negócio. É um bloco único, um monolito, né? Então, todas as requisições, todas as funcionalidades, elas são implementadas no mesmo bloco, tendo essa divisão somente por funcionalidades. Então, front-end, back-end e banco de dados. E isso reflete também na escolha dos times, né? Porque a gente vai ter um time de front-end, um time de back-end e um time só de banco de dados. Quando a gente está tratando aqui de microserviços, como mostra o exemplo ali do Newman, deixa eu só puxar, só um momento, deixa eu puxar para o lado aqui esse limite. Pronto. Quando a gente está tratando ali de microserviços, o Newman aqui dá um exemplo de uma escola, não, perdão, uma loja de discos, e aqui ele tem três funcionalidades distintas, né? Tem três áreas de domínio de negócio distintas: estoque, compras e perfil. E aí, ao invés de dividir somente levando em consideração a área, que é front-end, back-end ou dados, a gente pode fazer uma divisão de serviços em relação a funcionalidades também. Então, isso vai se refletir nos times também. Agora, a gente tem o time estoque, que vai cuidar exclusivamente dos microserviços de estoque, e assim por seguinte, né, os outros times. E isso adiciona uma diferença que, quando você está tratando o escopo da mudança, ele acaba sendo bem menor nesse caso, né? O time perfil ele não precisa se preocupar com as áreas de negócio de compras ou estoque. Ele só precisa se preocupar em atuar na parte de perfil. Isso diminui a carga sobre os desenvolvedores e também geralmente tende a deixar um código mais entendível, segundo o Newman. Ainda falando sobre microserviços, aqui tem um exemplo de um microserviço cliente, que ele se conecta com outros dois microserviços, que é acervo e recomendação. E aqui, como eu disse anteriormente, a parte que mais agrega em microserviços é que o microserviço cliente ele não precisa conhecer em detalhes a implementação nem de acervo nem de recomendação. Ele precisa meramente conhecer as interfaces pela qual ele se conecta. Então, para obter gêneros musicais, obter recomendações, tudo fica muito mais transparente e direto para ele. A gente optou por utilizar comunicação orientada a eventos. É uma comunicação, tipo de comunicação que geralmente é recomendado quando se fala em microserviços, pois ela adiciona uma camada ali de baixo acoplamento, né? Já que os microserviços eles não precisam estar conectados diretamente um com o outro para conversar. Quando a gente fala de comunicação orientada a eventos, geralmente a gente tem dois lados ali. A gente tem os produtores, os serviços que produzem os eventos, e os consumidores. Aqui no exemplo a gente tem o depósito, que é um produtor, e tem dois outros serviços que são como os consumidores, que estão assinando ali o tópico de status de pedido, né? E aí todo evento novo que chega, o serviço de estoque ou notificações vai consumir de acordo com a necessidade dele, né? Então daqui dá para perceber que os três microserviços não têm consciência da existência um do outro. Eles meramente publicam eventos e vão consumindo conforme a necessidade. Aqui é só mais um exemplo da comunicação orientada a eventos, né? Começa um fluxo ali de registrar cliente. Esse cliente ele emite um evento, de evento cadastrado, de cliente cadastrado, e tem dois outros serviços ali que ficam ouvindo esse evento. No caso, a notificação e fidelidade. Entre as ferramentas de desenvolvimento que a gente escolheu, a gente foi com o Node.js, que é um runtime JavaScript, que permite a execução de JavaScript no back-end.
É o Docker, que permite que a gente containerize nossas aplicações e simule o ambiente de produção e desenvolvimento, né? Copia de ambiente de produção e desenvolvimento. O MongoDB, que é um banco orientado a documentos, é bem ágil também e descentralizado. O Redis, que é um banco de dados em memória, mas também uma das funções dele é de orquestrador de eventos, que é o que a gente vai utilizar aqui. Indo à parte dos trabalhos correlatos, a gente buscou trabalhos que implementaram a arquitetura de microserviços. Os resultados, no geral, foram positivos, como a gente vai ver daqui a pouco, mas tem alguns problemas também que foram levantados em todos esses trabalhos. Aí, dentro dos trabalhos correlatos, né, os benefícios encontrados ali por número de artigos, 4 artigos citaram escalabilidade, um grande benefício encontrado. Seguido ali, 3 artigos citaram reusabilidade de código e 2 citaram publicação independente e modularidade. Entre as dificuldades encontradas, a maior dificuldade foi a complexidade, né, a complexidade de implementar diversos serviços, seguido ali pelo alto custo, e um ali tem a dificuldade de manutenção. Indo para a parte da aplicação, aqui está um mapa do processo que a gente seguiu, né? Então, inicialmente a gente fez o levantamento dos requisitos e a validação, seguimos ali para o desenvolvimento, montamos a arquitetura da aplicação e depois a codificação, e dentro das considerações finais a gente buscou identificar os principais desafios aprendizados e também levantar as possibilidades ali de aplicações futuras. Começando aqui dando um pequeno contexto sobre a Escola Conchego. É uma escola de dança localizada em Vitória da Conquista, Bahia, que oferece aulas de pagas de dança para diversos gêneros musicais. O processo de levantamento de requisitos foram feitas uma série de entrevistas com o cliente e depois, após a gente ter feito as entrevistas, a gente validou com ele através de mockups. Dessas entrevistas e dos mockups, a gente levantou 4 funcionalidades ali principais, sendo a primeira a mais importante de todas, que é a que está circulada no caso, que é a feedback. Então a gente levantou feedback, frequência, aviso financeiro. Quando eu for explicar posteriormente as funcionalidades, eu vou focar mais em feedback, porque é a funcionalidade principal da aplicação. E as demais funcionalidades, assim, embora também sejam importantes, elas são tecnicamente mais simples, assim, são geralmente mais crudes e tal, não tem um fluxo de negócio tão complexo. Aqui está o diagrama de caso de uso, né, com os atores ali que estão no sistema. Parou a apresentação, viu, Luan? Luan, eu acho que caiu. Ele tinha caído antes, né? E deve ter sido a internet. Daqui a pouco ele deve voltar aí. Viu? Ok. Então, voltando aqui. Bom, como eu falei aqui no slide anterior, né, a funcionalidade principal da aplicação é a questão do feedback. Então, eu vou focar no fluxo de feedback aqui nessa apresentação. Né? Aqui, como a gente pode ver, a gente tem os 4 atores aqui que a gente selecionou no sistema: a secretária, o aluno, o administrador e o professor. Então, indo para o fluxo de feedback em si. Bom, como acontece, né? Inicialmente a secretária ali, ela vai agendar ali assim que o aluno ele quiser fazer um exame, a secretária vai selecionar o aluno, selecionar a turma e a data de exame e marcar. Assim que o aluno ele realizar esse exame, vai aparecer essa página aqui para o professor, né? Essa página é a página de avaliação inicial. Essa avaliação pode ser feita, conter vários avaliadores dentro dela, né? E também, aí inicialmente, vai ter ali uma série de parâmetros que vão ser escolhidos pelo avaliador. Esses parâmetros eles são definidos pelo administrador do sistema, de acordo com o gênero e a turma. É uma avaliação, pode variar de aprovado ou reprovado.
ali, como eu disse, o número de avaliadores que vão estar inclusos nessa avaliação, né? Algumas observações ali para o aluno também e outras observações específicas para o administrador. Bom dia, parabéns, Gabriel. Assim que ele salva essas avaliações aqui, a próxima etapa ela é com o administrador. Ele vai ter acesso aqui a todas as avaliações que foram feitas, como a gente pode ver ali o nome dos avaliadores, as notas para cada parâmetro, né? Uma média geral e o status final. Uma vez que o administrador ele ponderou sobre essas notas, sobre o feedback dado, tanto para o aluno quanto diretamente para ele, ele vai para essa página final aqui, onde a gente tem uma média geral de parâmetros, uma média geral da nota geral, né? E também um feedback que ele pode escolher dar para o aluno. E aí o administrador dá o status final de aprovado ou de reprovado. Uma vez concluído esse feedback, fica ali disponível para o professor ele divulgar o feedback individualmente, somente para o aluno. Uma vez que o feedback ele seja divulgado para o aluno vai entrar na versão do app aqui dele e ele vai ter acesso lá às notas por parâmetro, a média geral, o status e o feedback que ele recebeu, né, do avaliador. E aí, uma vez que todas as avaliações tenham sido feitas da turma, fica a cargo ali do administrador divulgar esse feedback geral. E uma vez que esse feedback geral é divulgado, o aluno ele pode entrar no app e ele vai ter acesso ali a cada feedback, né, em detalhes. E eu passei sem querer, perdão, mas voltando aqui, então essa basicamente é o fluxo do feedback completo. Indo aqui para a arquitetura da aplicação, o escopo da aplicação, como eu falei, é o back-end. Inicialmente, a primeira camada ali que vai interceptar as aquisições no front-end é o gateway ali. Esse gateway ele vai deixar a camada de microserviços transparente para o front-end. Então, o front-end não vai ter que se preocupar com o número de microserviços ali. Vai simplificar bastante a implementação do front. Né? E o microserviço, cada microserviço vai se comunicar com o broker de eventos e também com o banco de dados. Aqui são o esquema da comunicação. O gateway vai se comunicar ali via REST com os microserviços e também os microserviços vão se comunicar ali através do broker de eventos via publicação de eventos ali no produção. Indo para o domínio aqui de cada aplicação, inicialmente ele dividiu a aplicação em 4 microserviços diferentes. O microserviço turmas ele vai cuidar no geral do cadastro de pessoas, cadastro e gerência de pessoas, também do controle de permissões. Né? O turmas ele é o microserviço mais importante, porque como eu disse, o feedback é a parte principal da aplicação. Então o turmas ele vai cuidar do cadastro de turmas, cadastro de gerência, do feedback e do controle de frequência. E aí o microserviço de notificações ele vai cuidar da emissão de comunicações e também de e-mails ou notícias. O microserviço de pagamentos ele vai existir dentro da nossa arquitetura ali, só que ele vai meramente registrar se o usuário pagou ou não. Então não vai ter nenhuma conexão externa com outros serviços. E como a gente se tratava de MVP, a gente quis simplificar um pouco a implementação e a gente achou que implementar o microserviço de pagamentos por completo adicionaria muito ao nosso escopo atual. Indo aqui para as tecnologias que foram utilizadas, né? O Node.js ele foi usado ali tanto para o gateway quanto para os microserviços. O broker ele utilizou o Redis, né, como comentei antes, e o banco de dados foi MongoDB. Aqui indo para a parte de desenvolvimento, aqui tem só um exemplo da requisição para o serviço pessoas. Essa requisição está criando um aluno ali, um estudante, e dá para ver o registro dessa pessoa no banco agora. Em relação ao microserviço de turmas ali, está criando um feedback agora, e o feedback foi registrado ali. Aqui eu coloquei um exemplo de comunicação, eu liguei o Redis ali em modo monitor ali, e dá para perceber que foi publicado um evento de pessoa criada, e alguns serviços para turmas
eles estão interessados nesse evento. Então, assim que o Turma recebeu esse evento, ele fez uma cópia de referência da pessoa para o banco dele, né? Eu escolhi colocar alguns exemplos específicos só, mas a aplicação disponível está com a aplicação completa disponível no link ali do GitHub. Indo para as considerações finais agora, inicialmente em relação à complexidade dos serviços, dá para perceber por essa imagem que tiveram que ser montados vários servidores ali diferentes para cada microserviço. Se a gente fosse obedecer rigidamente ali o conceito dos conceitos levantados pelo microserviço, e também tivemos que gerenciar diversas aplicações diferentes, né? Desde o gateway e até os 4 microserviços. Isso adicionou uma complexidade para a gente gerenciar essa quantidade de serviços, mas também gerou um custo, um aumento de custo com a infraestrutura foi bem grande. Em relação à manutenção, eu coloquei aqui um fluxo para a criação do aluno. É um fluxo, no geral, simples, mas ele mostra alguns possíveis problemas que podem acontecer. Por exemplo, caso eu não consiga me comunicar ali com o broker de eventos, eu posso perder esse erro, né? O fluxo de erro ele pode ser muito mais difícil de ser rastreado, porque a gente tem diversas camadas ali de comunicação diferentes. Então, seria mais fácil talvez tratar uma aplicação monolítica do que diferenciar esse fluxo em diversas camadas, né? Bom, em relação aos trabalhos correlatos ali, comparando o nosso artigo com os trabalhos deles, os benefícios que a gente encontrou foi escalabilidade também, modularidade, e dificuldades foi em relação à complexidade e dificuldade de manutenção. Então, voltando ao problema inicial ali da aplicação, que é viável desenvolver uma arquitetura de microserviços back-end, uma aplicação de pequena escala, dado o contexto dessa aplicação e os resultados que a gente chegou, a gente diria que talvez fosse mais viável usar uma arquitetura monolítica, porque ela é mais fácil de implementar, também é mais fácil de realizar a manutenção, já que está tudo num único pacote. O custo também é menor de desenvolvimento e também tem um desempenho menor em baixa escala. Então, como a aplicação se trata de pequena escala, o desempenho atingido pelos microserviços não chegaria a afetar a aplicação em si. Aqui nos trabalhos futuros, a gente tem o front-end da aplicação, que, como eu disse, a aplicação foi voltada aqui para o back-end. Também a arquitetura monolítica, né, para que possam ser feitas comparações diretamente com essa arquitetura agora, com essa implementação perfeita. Creio que seja isso, e agradeço aí pelos presentes, também pela banca, e também agradeço a Pablo aí, que ajudou bastante nesse ano. Acabei tendo que postergar bastante o TCC, mas Pablo estava sempre aí presente, e é isso, creio eu.